Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Pare agora um segundo e pense se isso já aconteceu contigo. Você já sentiu medo de falar de Jesus e acabou se calando? Então fica comigo, porque hoje Deus vai fortalecer o seu coração. Hoje Deus vai te lembrar que você não foi chamado para viver com medo. Você foi chamado para seguir Jesus com coragem. Antes de começarmos, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Agora, vamos para a palavra. Tema do devocional: tenha coragem para defender Jesus. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Mateus 10:38. Hoje eu quero falar com você sobre coragem. Coragem para permanecer fiel. Coragem para não negar a fé. Coragem para seguir Jesus, mesmo quando isso custa alguma coisa. Em João 13:36-38, Simão Pedro perguntou para Jesus: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas seguirás mais tarde. Então Pedro disse com ousadia: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Mas Jesus respondeu: Digo-te a verdade, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro amava Jesus, mas naquela noite o medo falou mais alto, e ele caiu. Agora, avançando para João 21:18-19, Jesus diz: Quando eras mais jovem, vestias-te e ias para onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. A Bíblia diz que Jesus falou isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. E então, Jesus conclui com uma ordem simples e poderosa: siga-me. Isso nos ensina algo profundo. Jesus não desistiu de Pedro. Aquele que negou foi restaurado. E aquele que teve medo, um dia seria corajoso e glorificaria a Deus com a própria vida. E aqui entra uma história marcante. Em 155 d.C., um homem chamado Policarpo, pai da igreja primitiva, foi ameaçado de morrer queimado vivo por causa da sua fé. E ele respondeu com uma firmeza que nos inspira até hoje: Por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e ele não me fez nenhum mal. Como posso agora blasfemar contra o meu rei que me salvou? Que resposta, que coragem, que fidelidade. E então vem uma pergunta que mexe com o coração. Você é um Policarpo ou um Pedro? A verdade é que a maioria de nós, se for honesta, se parece mais com Pedro. Às vezes faltam palavras, às vezes faltam atitudes, às vezes a gente se cala onde deveria defender a fé. Mas eu quero te lembrar de algo hoje. Esses momentos não precisam te definir para sempre. Se você falhou, se você se calou, se você teve medo, então faça o que Pedro fez. Volte para Jesus, porque ele não apenas morreu por você, ele vive por você e ele te sustenta. E ele vai te dar coragem para viver a fé e com fé diariamente, até nos momentos mais difíceis de sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta hora nós nos colocamos diante de Ti com humildade e sinceridade. Pai, nós confessamos que muitas vezes o medo tenta silenciar a nossa fé. Muitas vezes em lugares simples do dia a dia, numa sala de aula, no trabalho, numa conversa com amigos, nós nos calamos, recuamos ou deixamos de Te honrar como deveríamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando formos como Pedro, quando o amor existia no coração, mas a coragem falhou na hora da pressão. Mas nós te agradecemos porque Tu és o Deus que restaura, o Deus que levanta, o Deus que não desiste de nós. Jesus, assim como o Senhor olhou para Pedro e o chamou novamente para perto, olha para nós também. Restaura o nosso coração. Renova nossa esperança no Senhor e fortalece a nossa fé. Senhor,
Coloca em nós a coragem dos teus servos fiéis. Dá-nos a firmeza de Policarpo. Dá-nos ousadia santa, não para discutir, não para ferir ninguém, mas para testemunhar com amor, com verdade e com honra. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, que não neguemos Jesus com palavras, nem com atitudes, nem com silêncio. Pai, ajuda-nos a tomar a nossa cruz todos os dias. Ajuda-nos a seguir Jesus com fidelidade, mesmo quando for difícil, mesmo quando houver ameaça, pressão ou rejeição. E quando o medo tentar dominar, que a tua presença nos fortaleça, que o teu Espírito nos encha e que a nossa vida glorifique o teu nome. Nós declaramos hoje, nós pertencemos a Jesus, nós seguimos a Jesus e nós não voltaremos atrás. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora, durante o seu dia, reflita com calma. Em quais momentos você sente mais dificuldade de falar de Jesus? O que você pode fazer a partir de hoje para viver sua fé com mais coragem e fidelidade? Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu seguirei Jesus. E se você quiser, deixe também o seu pedido de oração. Eu vou estar lendo e orando por você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de coragem para permanecer firme. Deus te abençoe e te fortaleça.